Boa tarde. Pronto, a gravação já foi iniciada. Boa tarde também para todo mundo, em especial aqueles que a gente não tem visto nas GEIFs, né? E eu não vejo nos encontros de quarta-feira. Então, um grande abraço para todo mundo. A gente tem, então, a gente vai iniciar hoje uma formação de 2 encontros. A princípio, são 2 encontros. Eu sempre digo a princípio, Marcelo, porque você sabe que a gente acaba muitas vezes reorganizando, replanejando, né? A Débora agora na coordenação também tem percebido isso. Mas é com grande alegria que a gente recebe, então, o Marcelo. Ele é um encantado pela área dele, ele nos encanta nas aulas, nos encanta a maneira que ele aborda a história, assim como o Jefferson em matemática, né, Débora? Alguns parceiros nossos aí. E aí a gente convidou o Marcelo para falar do currículo de História no Ensino Fundamental 1, antigo Fundamental 1, do 1º ao 5º ano. E esse convite, já há alguns anos, eu, enquanto coordenadora, já vinha pensando. Ano passado a gente tentou, mas não deu certo, agora vai dar, de que era necessário um profissional, um especialista de história, nos ajudar a pensar nesse currículo para que ele vá efetivamente para o chão da sala de aula. Não quer dizer que essas práticas não aconteçam, mas quer dizer que quanto mais saberes a gente puder adquirir, melhor serão as nossas aulas. Então, Marcelo, querido Marcelo Blau Blau, seja muito bem-vindo. Beleza. Em meu nome e da Débora aí, o nosso carinho para você. Tá certo. Eu gosto muito dos desenhos da Hanna-Barbera. Esse é o motivo de eu ter colocado aí o Blau Blau. Vocês lembram desse desenho do Blau Blau? Ele era o auxiliar do xerife Coelho Ricochete. É só da sua época, Marcelo, não é da minha. Não, mas eu assumo mesmo. Eu sou... Então, bom, deixa eu falar algumas coisas antes de eu começar a falar sobre o ensino de história no Fundamental 1. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu tô com um gelo na barriga, porque eu nunca fiz isso. Eu nunca falei do ensino de história para os profissionais de educação que são alfabetizadores, né? É a primeira vez. É a primeira vez que eu montei alguma coisa para poder dialogar com quem alfabetiza, com quem está no Fundamental 1. E essa é a primeira questão. Isso aqui é algo muito experimental para mim. Eu acho que isso tem que ser dito. A segunda coisa que eu preciso pontuar, a segunda coisa que eu quero pontuar é o seguinte: no fundo, quem tem que aprender algo com alguém aqui, no caso, seria eu com vocês que dominam uma boa parte das estratégias metodológicas. Falar em didática é com vocês mesmos. Então, eu acho que deveria ser ao inverso. Vocês deveriam preparar uma formação para nós do Fundamental 2 e do Médio, para a gente aproveitar os recursos que vocês utilizam largamente na sala de aula. Vocês dão muito show em didática, muito show, né? Isso falta para a gente. Sugestão anotada, Marcelo, sobre didática e metodologias. Sugestão anotada, vamos fazer convites. É ótimo. Bom, essa é a segunda coisa. A terceira coisa que eu queria dizer é que não vai dar para falar tudo hoje. Eu até falei com a Elise que talvez a gente vai dividir isso em 2 encontros, né? Hoje eu queria falar um pouquinho de pontos de concepções muito básicas sobre a história, como que a história é produzida, como que é o ofício do historiador, o que é o objeto de estudo da história, quais são as concepções de história ao longo do tempo. Tem muita coisa para falar só hoje. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu espero que não seja nada pesado, espero que seja descontraído. E se alguém quiser interromper a fala para fazer uma pergunta, não tem nenhum problema, tá certo? Talvez vai ficar um pouco mais pesado quando eu estiver falando um pouco de concepções da história, tudo bem? Então, vou começar. Beleza, Débora? Vou tocar o pau aqui. Você vai compartilhar o meu material? Você quer que eu compartilhe? Eu compartilho, está aqui. Tá. Dizer para vocês que eu nunca tive vontade de fazer isso, eu estou mentindo. Eu sempre tive vontade de falar de história com os alfabetizadores, o pessoal do Fundo 1. Acho muito importante as crianças terem contato com a investigação histórica, com o estudo da história desde os anos iniciais do Fundamental. Bem importante isso.
Bom, beleza. Tá certinho aí? Tá certinho, tá certinho. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa agora, pode passar o primeiro slide? Aí essa é uma ampulheta, é o símbolo da história, né? Agora, essa imagem que aparece logo em seguida, essa é a deusa Clio, a deusa da história, né? E essa pintura é do século XVII, do pintor que está no rodapé, que é o Mignard, um pintor francês. E eu queria começar falando dela, porque ela é uma representação da história, e a pintura, ela é uma representação, mas ela permite a gente pensar um pouquinho os elementos que estão contidos nessa obra, que fazem uma certa referência à história, né? Ela tem um livro na mão que ela carrega, é um livro do Tucídides, que foi um historiador grego. Na mão esquerda, ela carrega uma trombeta, porque ela também era chamada de deusa, a musa da história, mas também era deusa era um arauto, né? A deusa da criatividade. Ela anuncia a criatividade. Aparece o globo também no canto inferior direito, fazendo uma referência também ao estudo, né? Fazendo uma referência à ciência, e livros também com folhas de louro. Então, só para vocês saberem que existe uma representação, tem toda uma iconografia sobre a Clio, a deusa da história, tá certo? Pode passar, Débora, por favor. Bom, para começo de conversa, tem gente que se pergunta por que existe história com H e história com E, né? Alguns países separam. Em inglês, por exemplo, tem history e tem history, né? E history e history, separando uma coisa que seria oficial, que lida com a realidade, que seria a história com H, no nosso caso, no caso aqui brasileiro, e a história com E seria a história ficcional. Então, essa já foi uma preocupação das pessoas querer didatizar a diferença de uma história com a outra. Mas eu diria para vocês que isso não é producente, tá certo? Tanto que história com E é uma coisa muito em desuso, nem se fala sobre isso. Por quê? Porque não é bom separar isso. A gente não pode achar que, por ser uma história com H, é uma história científica, então, portanto, ela lida com a verdade, portanto, ela lida com aquilo que é real. E uma história que é ficção, a literatura, por exemplo, é algo que eu não devo dar tanta atenção, porque não é ciência. Mas eu queria dizer para vocês que ambas as narrativas, tanto a narrativa da história, da historiografia, que é ciência, quanto da história da literatura, ambas têm enredo, ambas têm narrativa, ambas têm imaginação, tá certo? Então, é contraproducente separar as duas coisas. Se nós pensarmos que a literatura, ela também é uma história, ela pode ser ficção, mas ela também pode fazer parte de uma fonte histórica para o historiador, tá bom? Esse é um detalhe. Pode passar, Débora. Outro detalhe, no caso agora, eu queria falar sobre os tempos, né? Deixa eu colocar no meu slide aqui. Bom, o tempo é a matéria-prima da história. O historiador trabalha com o tempo, né? E aí, quando a gente pelo menos quando eu vou falar sobre história com os alunos, desde o 6º ano, 7º ano, eu sempre trabalho com essa matéria, ela é introdutória nas minhas aulas. A questão do tempo, nós temos que pensar o tempo em duas dimensões. O tempo que é natural, e esse tempo natural diz respeito ao tempo biológico, ao tempo morfológico, ao tempo geológico e cósmico. Ou seja, as crianças, elas têm muita condição de entender que uma coisa é falar do tempo que as reações acontecem no meu corpo, o período que eu tenho fome. Uma coisa é falar também do tempo de um animal. Quanto tempo de vida tem um cachorrinho, um gato? Outra coisa é falar no tempo de uma formação geológica, né? Qual que é a escala para pensar, por exemplo, a formação de um morro, de uma montanha, de um relevo, né? Da escala de milhões de anos. E para falar de tempo cósmico, tempo da formação das estrelas, da formação do sistema solar, da escala de bilhões de anos. Então, isso é muito importante com as crianças, destacar para elas que existe uma diferença entre tempo natural, que é um tempo que acontece independente do humano. E são vários tempos diferentes, né? Enquanto a gente pensa que, para falar de uma montanha, nós falamos da escala de milhões de anos,
para falar de um tempo biológico da criação de algumas aves, é outro tempo. E o tempo humano? O tempo humano é o tempo cronológico. Esse é o tempo que o historiador trabalha. É o tempo marcado, é o tempo contado. E esse tempo, ele é compreendido justamente porque ele passa pela percepção dos seres humanos. O homem é a medida dessa percepção desse tempo. Então, o homem, ele percebendo que no momento havia uma estação, a primavera, daqui a pouco uma outra estação, verão, daqui a pouco uma outra estação, outono, inverno, ele percebe como que há uma mudança na colheita, há uma mudança no clima, ele percebe que a sua pele envelheceu, ele percebe que o tempo já não é mais o mesmo, ele não consegue mais realizar coisas que ele fazia quando era mais jovem, ou seja, o homem, diante do tempo, ele tem uma percepção, e essa necessidade de marcar, de contar esse tempo, de controlar o tempo, justamente porque ele tem diante dele a finitude, ele tem a morte, tem fenômenos que ele não consegue explicar. E é justamente por isso que os homens passam a querer controlar o tempo, dividir o tempo em estações, dividir o tempo em períodos, dividir o tempo em números, né? Até chegar à criação do relógio, por exemplo. Então, esse é o tempo cronológico, o tempo marcado, contado pela percepção humana. E é por isso, são essas preocupações humanas com o tempo, pela passagem do tempo, que fez com que os homens criassem calendários, né, dividissem em períodos históricos, e é por isso que tem a linha do tempo. E aí eu tomei aqui a iniciativa de colocar uma linha do tempo para vocês darem uma olhada. Essa é a linha do tempo tradicional, né? A linha do tempo que foi pensada pelos historiadores franceses do século XIX, e depois eu vou falar um pouquinho mais do século XIX, mas o século XIX ele é o século da ciência moderna. O século XIX é quando se estabelece a história como ciência, e é justamente no século XIX quando há uma preocupação em fundamentar qual é o objeto da história, né? Aonde começa a história? Aonde que termina a história? Aliás, aonde o que era antes de ser história? Então, essa divisão de pré-história, de dizer que se não houve registro, se não houve escrita na humanidade, então nós não podemos chamar isso de história. Então, rotularam de pré-história. Então, a pré-história é um período que vai desde o surgimento do Homo sapiens, desse processo evolutivo, né? E acaba até o surgimento da escrita. Isso seria a pré-história. E a história é periodizada a partir do surgimento da escrita, aí vem a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, até a idade a qual nós estamos inseridos, que seria a Idade Contemporânea. Se vocês olharem nessa linha do tempo, aqui embaixo tem História do Brasil. A história do Brasil já começa na Idade Moderna, né? Nós não passamos pela Idade Média, não há uma história medieval do Brasil, tá certo? Então, essa é uma linha do tempo bastante simples, mas bastante didática também, que dá para usar até com os alunos também, né? Os alunos, você mostrar para eles essas marcações, essa divisão, e, sobretudo, dizer para eles quem é que decidiu que seria dessa maneira. Então, tem toda uma... tem interesses, tem relações de poder de quem pode estabelecer, de quem pode dividir, e por que dividiu a história dessa maneira, que pontuou, por exemplo, por que a marcação da passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea é a Revolução Francesa. Evidentemente que tem todo o interesse em você definir que seja a Revolução Francesa nesse sentido, tá bom? Pode passar, Débora, por favor. Estou falando muito rápido, pessoal? Tá muito rápido, não? Acho que não, parça. Tá legal. Não, tá legal. Tá de boa, Marcelo. Ótimo. Então vou tocar o pau. Bom, essa é uma outra linha do tempo que eu coloquei aqui para vocês. Gente, eu sei que talvez para a maioria de vocês, ou para todos, isso aqui deve ser algo bastante conhecido já, vocês já viram tudo isso, mas eu estou colocando aqui as possibilidades daquilo que está acontecendo com vocês de acontecer também com os alunos, tá bom? Essa outra linha do tempo é uma linha do tempo que mostra, na primeira linha, mostra
a pré-história e a periodização, Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, só que prioriza a pré-história. E a pré-história também... Só um minutinho. Marcelo, só um minutinho, meu amigo. Débora, o vídeo do Marcelo está em cima da apresentação. Tem como subir? Eu achei que era só para mim, mas o Edson falou que também está percebendo isso. Tá. Ah, legal, Dé. Eu estou aqui tentando, eu não sei se tem como ocultar, eu queria ocultar. Mas agora ficou bom, de onde você colocou. Mas aí no outro slide... Bom, aí cada slide eu vou vendo se... A cada slide eu vou vendo se uma posição melhor, então. Aqui acho que tá melhor, ó, por enquanto. Aí no próximo eu vejo. Desculpa, Marcelo. Não, sem problema. Vamos continuar. Essa linha do tempo específica, você acha isso na internet. Essa linha do tempo está priorizando a pré-história, né? Então, se existe uma periodização da história, começando por Idade Antiga, Média, Moderna, Contemporânea, também tem uma divisão da pré-história. Então, a pré-história seria esse período bastante longo, que começa lá em 200 mil anos, basicamente, quando esse humano, né, quando esse bípede deixa de andar como primata e passa a usar os membros inferiores das suas mãos para coletar coisas, para caçar animais e para poder fabricar coisas. Ou seja, quando ele passa a ser Homo sapiens, passa a pensar no que ele faz, produz artefatos, constrói armas, objetos para sua sobrevivência. Então, nesse momento, nós temos o Paleolítico, né, 200 mil anos. O Paleolítico é esse período de nomadismo. E, nossa, e como dá para trabalhar isso com as crianças, né? Porque nomadismo, de alguma maneira, é um fenômeno, é uma experiência social que não terminou. Até hoje você tem pessoas que não têm moradia fixa, né? Eles não se fixam em um lugar, eles se movem em busca do melhor lugar para se morar, para se viver. Então dá para fazer bastante relações. A caça e a pesca também é uma prática humana que não findou. Nós temos povos indígenas que vivem da caça e da pesca, e outros povos também, né? Estou falando dos povos indígenas porque é o que está mais próximo de nós. Então, são práticas humanas que permanecem ainda, né? Desde o tempo do Paleolítico até hoje. E vai acabar o Paleolítico quando o homem, de fato, ele vivendo em grupo, conseguiu dominar o fogo, domesticar alguns animais, conseguiu fazer com que alguns animais ficassem perto dele, né? Ele dominou a técnica da agricultura em larga escala. Ele descobriu que ele poderia plantar e colher e não precisava mais andar tanta distância, se locomover, se distanciar, ficar procurando a melhor terra. Quando essas coisas passam a acontecer, evidentemente que é uma grande mudança, por isso que recebe o nome de Revolução Agrícola. E aí começa o período neolítico. O que significa? Lítico é pedra, neo é novo, né? A pedra nova, né? Pedra polida. E aí depois, 5.000 a.C., é quando já começa a se descobrir os primeiros registros escritos dos seres humanos, né? A escrita hieróglifa egípcia, a escrita cuneiforme dos povos babilônicos ali, daquela região dos sumérios também. E aí quando o homem passa a descobrir a fundição do minério de ferro, o cobre, o bronze, e aí nós vamos ter o início das grandes civilizações. Quando o homem passa a fabricar armas, isso é sinal de que ele precisa se proteger. E proteger o quê? Proteger o seu rebanho, proteger a sua terra, e as guerras são intermináveis, né? Bom, essa é a divisão que foi promovida, foi elaborada no século XIX, no intuito justamente de marcar esse período, como se a história tivesse essa linha do tempo, como se ela rumasse rumo a um progresso infinito. E eu vou discutir isso nos próximos slides. É uma concepção de achar que essa seta aponta sempre para a inovação, aponta para o progresso, aponta para a perfeição humana. Isso era uma concepção do século XIX. E é por isso que a divisão da história, ela recebeu, basicamente, essa elaboração, né? Da seta apontando sempre para o progresso. Bom, pode passar, Débora, por gentileza. Bom, agora, eu diria que é a parte mais pesada. E aí vocês fiquem bastante à vontade de fazer perguntas, de interromper, não há problema algum.
Quando a gente está pensando em história, não existe uma única maneira de se pensar a história. Não existe uma única concepção histórica. Na verdade, há várias escolas historiográficas, há várias concepções gerais que tentam dar uma certa unidade. E os historiadores ficam bastante preocupados com essa preocupação, né? Porque tem alguns filósofos que querem dar uma certa unidade na história, como se tudo tivesse sentido, como se tudo tivesse altamente organizado, articulado e apontasse sempre para um único caminho, como se a história tivesse uma certa finalidade. Evidentemente que isso é uma teoria da história, são filosofias da história, e os próprios historiadores já romperam com isso, né? Já romperam. Romperam em que sentido? A história é um conjunto de fenômenos, experiências sociais, que acontecem a todo momento, simultaneamente, e que não necessariamente têm um sentido nas coisas, não tão altamente articuladas. Não existe uma meta-narrativa histórica que faz com que as coisas todas estejam juntas, apontando para o mesmo caminho. As coisas são aleatórias, assim como a vida da gente. A história é essa coisa aleatória, a gente não sabe para onde vai dar e para onde vai apontar. Tem historiadores que dizem que a história é como se fosse um pêndulo. Uma hora esse pêndulo ele avança, a sociedade progride, a sociedade abre a cabeça, abre a mente, se torna progressista, se torna aberta para várias questões. Ora, esse pêndulo volta para trás. E aí, aquilo que a gente achava que tinha sido superado retorna com muita força. Ondas nazifascistas, regresso, conservadores, reacionarismos que a gente achava que não surgiriam mais, eles acabam voltando. Bom, nós temos um exemplo disso muito latente. Nós passamos alguns anos avançando em tanta coisa, numa agenda pública que abria para as possibilidades de discussão sobre as questões étnicas, sobre as questões de gênero. Aí, de repente, você tem um retorno reacionário, ultraconservador. De repente, você tem gente defendendo que a Terra é plana. Então, estou falando isso para vocês verem que como a história não tem um sentido que aponta sempre para um avanço, para um progresso. Existem regressos, existem regressismos, existem revisionismos na história, né? Bom, enfim, quais seriam... Gente, aqui, eu quero deixar bem claro que isso aqui é uma discussão com vocês, é um diálogo bastante introdutório, tá? Isso aqui é bem introdutório, porque isso aqui daria um curso para falar sobre concepções de teoria e filosofia da história. Isso aqui daria um curso inteiro, um curso universitário. Mas aqui é um diálogo, tá bom? Então, ele é introdutório. Bom, dito isso, quais são as concepções teórico-filosóficas da história? Então, vamos começar talvez pela mais antiga, a visão histórica judaico-cristã, que é aquela concepção que pensa a história de maneira escatológica, que aponta para uma finalidade, que no caso do judaico-cristão, que seria o juízo final, que é uma concepção que vigorou durante toda a Idade Média. Né? Então, o que significa isso? Significa dizer que qualquer pessoa, durante a Idade Média, que pensasse a história, a pessoa tinha na cabeça de que, olha, tudo que se faz nessa vida é apontando sempre para o juízo final, apontando se eu vou conseguir a salvação ou não. Jesus vai voltar, vai ter uma guerra contra Satanás e tal. Esse é o final da história. Tudo está montado e tudo está estruturado para que as coisas aconteçam assim. Tá certo? Se a gente pegar a obra Cidade de Deus de Santo Agostinho, do século IV depois de Cristo, a concepção que ele tem de história é essa, né? É uma história que ela tem, por definição, as pessoas viverão, as coisas acontecerão, as coisas estão estruturadas e organizadas com uma finalidade. A finalidade é o juízo final. É a redenção. É a derrota do mal. Né? É por isso que é uma visão escatológica. E não adianta nós acharmos que isso já está superado, porque não está não, viu? Eu diria para vocês que isso
isso está na memória coletiva das pessoas. É uma coisa de tão distante, mas ainda isso faz parte da memória coletiva de muita gente, de pensar que a história, eu estou aqui para isso, né? Para saber, no final das contas, se Deus vencerá mesmo, se eu vou para o céu ou não, enfim. Essa é uma visão. Bom, passado essa visão, a próxima visão de história, a próxima concepção, os primeiros historiadores que não estavam preocupados com religião. Eles não estavam preocupados em querer dar um caráter místico, transcendental para a explicação da história. E aí, no caso, seria o Heródoto e o Tucídides. O Heródoto, que é considerado o pai da história, né? Mas os dois são gregos, né? Os dois foram narradores, os dois foram cronistas. E eles acreditavam que a história das batalhas dos atenienses, a briga dos atenienses com os espartanos, ou a briga dos gregos, todas as ilhas, todas as polis, todas as cidades-estados contra a Pérsia, eles acreditavam que isso deveria ser registrado, isso tinha que estar guardado, isso tinha que ser narrado para não se perder, justamente para resguardar os grandes feitos desse heroísmo grego, né? Então, no Heródoto e no Tucídides, que são gregos do século, se eu não me engano, do século IV, do século V, antes de Cristo, já não há uma preocupação religiosa e transcendental. Já é uma preocupação, eu não diria que é científica, mas que ela dialoga com uma história que se quer científica, ou seja, de você registrar, independente de que a história tenha uma finalidade, né? Bom, agora a gente vai dar um mega salto. Nós vamos saltar agora do século IV a.C., nós vamos saltar para o século XIX, tá certo? O século XIX é um século muito importante. O século XIX, que vai de 1801 até 1900, é um século importante para a gente pensar não só as teorias da história, é um século importantíssimo para pensar a origem da escola enquanto instituição, a origem das ciências que nós conhecemos hoje. O século XIX é onde se cunhou expressões, estereótipos, preconceitos, racismos, é o século do evolucionismo, é o século das ideias cientificistas que usaram a razão, usaram a lógica e a razão para construir verdadeiros arcabouços científicos para dizer que uma raça é inferior à outra, colocando seres humanos, usando as categorias da biologia para dizer que seres humanos também estão classificados como raças superiores e inferiores. Então, essa desgraceira toda é do século XIX. O século XIX ele é fundamental para a gente entender o século XX e é importante para entender também o século XXI. O século XIX é muito importante, tá certo? E aí, o século XIX, a gente vai ter uma concepção de história. Acho que a Débora está colocando de novo aí o slide. Mais um. Pode passar mais um? Aí, volta. Por gentileza. Aí, isso. E aí no século XIX, a gente vai ter uma concepção de história de que, primeiro Hegel, mas aí, gente, eu vou falar pouco, porque eu não conheço muito. O Hegel, filósofo alemão, ele pensa que o mundo, as coisas, as ações humanas, os fenômenos e os acontecimentos históricos, eles estão alicerçados, eles estão estruturados dentro de uma dialética, dentro de contradições. Só que o Hegel ele parte de uma certa idealização para pensar essas contradições humanas, né? Ele não tem ele não aponta para situações concretas. Quem vai se valer das ideias de Hegel, né? Usando aí, não vou dizer inspirado, mas influenciado pelo idealismo de Hegel, o Karl Marx, que é bastante conhecido nosso, o velho Marx, filósofo também alemão, ele se vale também dessa ideia dialética para pensar que a história movida, o motor, o que faz as coisas acontecerem na história é a luta de classes. O que movimenta a história é um agente racional, no caso o ser humano, que opera economicamente para a sua sobrevivência. E nessa operação racional, pela busca da sua sobrevivência,
Marx vai dizer o seguinte, a história, ela acontece de maneira que aqueles que são explorados historicamente, aqueles que são dominados e são assujeitados, e aqueles que sujeitam os outros, aqueles que detêm o poder, os meios de produção. E aí ele vai usar, evidentemente, a categoria de meio de produção, né, sistemas de produção, para pensar esse desenvolvimento da história. Que aí, gente, já é uma outra abordagem. O Marx, ele já não é, ele não é apenas um cronista para narrar as coisas, como Heródoto e Tucídides fizeram na Grécia Antiga. Marx não está dizendo que existe uma causalidade escatológica rumo ao céu, juízo final, como a visão judaico-cristã dizia. Marx também aponta para uma história que tem uma finalidade. E essa finalidade é a superação do sistema capitalista, que aí pode ser o socialismo e depois o avanço do socialismo até chegar numa sociedade que possa viver de maneira comum, que é o comunismo, superando a ideia de um Estado que tem um grupo, uma elite que de alguma maneira opera o poder, e uma história que pode rumar rumo à superação disso tudo, né? A destruição do sistema capitalista, desde que as pessoas tomem consciência, desde que esse agente racional, né? Desde que os trabalhadores, os operários, tenham consciência da exploração e da alienação a qual eles estão submetidos, desde que eles consigam se articularem, se organizarem, se conscientizarem de maneira coletiva e tomarem de assalto o Estado e, logo em seguida, destruírem tudo aquilo que possa ser como um elemento, como estratégia, como dispositivo de exploração do trabalho. Tudo bem, gente? Vocês estão conseguindo respirar? Pode continuar? Tudo sim. Pode sim. Tá certo. Então vamos. Agora é a parte que interessa muito a todos nós professores, que é a história positivista, né? Karl Marx, ele está escrevendo aí em meados do século XIX, a história positivista vai ser a partir de 1870 em diante, que foi uma corrente também historiográfica, né? Filósofos positivistas, historiadores, é uma concepção de pensar a história de que é calcada até a medula, calcada na crença, na razão, na ciência, na tecnologia. Pensar a história de maneira positivista significa que a história ela é um conjunto de acontecimentos que se sobrepõem com a finalidade de apontar para um progresso. Então, desde que ele desceu das árvores, conseguiu andar sob 2 pés, se tornou bípede, desde que ele conseguiu criar a tecnologia do fogo, desde que ele conseguiu viver em comunidade, viver em grupos, desde que ele criou o comércio, criou a moeda, as relações humanas se estabeleceram, criou um sistema de justiça, criou leis. Então, dentro da concepção positivista, a história ruma ao progresso. Ou seja, essa sucessão de acontecimentos, essa sucessão de inovações, essa sucessão de construções, de descobertas e de invenções, levariam as sociedades humanas a um progresso sem fim, ao progresso da humanidade, a uma situação de prosperidade material, a uma situação de superação de uma série de coisas, né? A superação das epidemias, a superação, talvez, da fome, a superação até, talvez, das desigualdades, a superação de qualquer coisa que possa se assemelhar ao misticismo, a essa coisa que para eles era uma certa infantilidade, acreditar nas questões mágicas e transcendentais para explicar os fenômenos humanos. Os positivistas são altamente racionalistas. Eles descartam, eles ignoram e desconsideram qualquer explicação que não seja científica das ações humanas, tá certo? Nessa concepção, a história tem uma finalidade. E essa finalidade, como eu falei para vocês, é avançar para a evolução. É avançar para a perfeição da técnica e da civilização. Os historiadores, essa corrente positivista,
Eles acreditavam que, para fazer história, o historiador não tem que ser crítico. Você não tem que ser crítico em relação aos documentos do passado. Basta você descrever aquilo que o documento te dá. Ou seja, o historiador é um agente que, diante do documento, ele não é um agente crítico, é um agente apenas que vai descrever o que o documento diz. Eles não consideravam o elemento crítico do historiador como alguém que tem que ser crítico em relação ao passado. Tanto que a abordagem dos positivistas, qual era? Era uma abordagem política, militar e diplomática. Eles não estavam preocupados em pensar em história do sexo, história da moda, história da comida, não estavam preocupados em pensar história da infância. Não, a abordagem única e exclusiva para eles é a política. Qual é a preocupação deles no estudo da política? É criar heróis, exaltar a história, glorificar o passado, enaltecer personagens que fizeram parte dessa nação. E é compreensível essa corrente historiográfica. Por quê? Porque o século XIX é o século que os países estão em ebulição. Está se discutindo no século XIX quais são as fronteiras, o que é ser alemão, o que é ser italiano, o que é ser francês, quais são as fronteiras, o que nos torna, de fato, pertencentes a uma nação. Então, o debate é da identidade nacional. E os positivistas, os historiadores positivistas, essa corrente historiográfica, tem por preocupação estudar os grandes heróis, enaltecer, glorificar o passado e erigir esses heróis, tá certo? E, junto com isso, os monumentos. Os monumentos têm um papel. Os monumentos, eles estão ali para criar uma memória coletiva. Então, se eu coloco o busto de Napoleão, se eu coloco Napoleão em cima de um cavalo, a mais de 5, 6 metros de altura, no meio de uma praça central em Paris, aquilo tem uma função nesse momento. A função é, de fato, de narrar uma história gloriosa de um personagem. Criar uma memória das pessoas para dar unidade para aquilo. A preocupação desses historiadores era que as pessoas pudessem sentir dentro de uma coisa chamada nação. Criar uma ideia de nacionalidade, de fato, né? Da unidade. Agora, o que isso tem a ver com as aulas de história, com as nossas crianças? O que isso tem a ver com a alfabetização em história? O que a gente faz quando no 7 de setembro? O que a gente faz no dia 15 de novembro? A gente, às vezes, dá um jeito de não deixar passar em branco, de fazer alguma coisa que lembre da proclamação da República do dia 15 de novembro. A gente faz alguma coisa para não deixar passar batido o dia da independência do dia 7 de setembro. Bom, enfim, há várias efemérides, há várias datas comemorativas que a gente comemora na escola, que a gente não deixa passar batido. A gente usa aquilo na sala de aula com as crianças. E aí, cada um usa a sua estratégia metodológica e vai trabalhando com as crianças para que isso não se perca. Mas por que a gente não quer que isso não se perca? Porque isso faz parte de uma coisa chamada memória coletiva. E aí, se vocês me perguntarem, mas então quer dizer que a história positivista tinha essa preocupação? Exatamente. Criar uma memória coletiva. Agora, tem interesse político nisso tudo? Claro que tem. Claro que tem. Toda memória que é criada através de monumentos, através da produção da história, que é disseminada nas escolas, e isso vai sedimentando uma memória nas crianças. Se você perguntar para qualquer pessoa, dos seus parentes, falar o que você sabe sobre independência do Brasil, as pessoas vão dizer o que elas sabem, o que elas aprenderam, ou o que elas ouviram dizer, não só na escola. Talvez algum tio, algum avô falou para eles, independência tem a ver com Dom Pedro, no cavalo, ergueu a espada, né? Ali o Brasil deixou de ser de Portugal, não sei o quê. Mas as pessoas vão dizer, elas vão declarar aquilo que está disseminado na sociedade, que é a memória coletiva, tá certo? E aí, quando eu estou falando isso, a gente vai deixar de trabalhar as datas, a gente vai deixar de tocar nas questões das efemérides, dos feriados nacionais? Não, a gente não vai deixar de fazer isso. Mas a questão é, como será que a gente pode trabalhar essas datas, essas efemérides,
de maneira que as crianças saibam que aquilo foi, de alguma maneira, colocado em algum momento para ser comemorado naquela data, para que as pessoas não esqueçam daquilo, tá certo? Então, a história positivista, ela teve essa preocupação e teve essa abordagem, que é uma abordagem política da história. Não está preocupado com cultura, não está preocupado com sociedade. Ela está preocupada com uma história oficial. Está preocupada em determinar uma história que seja uma história única da nação. Uma história que tenha unidade, em que você tem personagens históricos e personagens que têm que ser consagrados, enfim, né, para a posteridade. Eu tenho 46 anos. Em 1985, eu estava na 5ª série, que atualmente é 6º ano. E eu tenho uma ótima memória, eu lembro muito bem, a professora de história, Neuza, pedia para a gente colocar o carbono em cima da figura de alguns personagens históricos do livro didático, e a gente tinha que contornar as figuras. Eu me lembro que eu contornava Dom Pedro I, né? E havia aquela disputa entre eu e alguns colegas para saber quem contornava e fazia o melhor contorno em cima do carbono. O que é isso? Em pleno ano de 1985, isso é história positivista. Isso é uma maneira de você cristalizar e sedimentar e sem questionamento. Esse é o problema. Sem questionamento, sem crítica, você perpetua uma memória coletiva em torno de um herói. Nos anos 80, nunca pediram para eu fazer esse contorno em cima de Zumbi dos Palmares, tá certo? Nunca pediram para fazer esse contorno em cima de Dandara. Até porque nem a figura de Zumbi e Dandara estava nos livros de história dos anos 80. Então, vocês percebem a força dessa concepção histórica positivista? É uma força muito grande, que está até hoje. Ou seja, se a gente não tomar cuidado, nós, educadores, a gente acaba fazendo uma abordagem especificamente política, e sendo política, a gente reduz mais ainda tratando apenas de grandes personagens, né? Desse passado, que precisa ser questionado, precisa ser criticado, né? Que os positivistas não estavam preocupados com isso. E claro que eles foram criticados. Eles foram criticados por uma outra escola, que é a escola dos análises, que eu vou falar agora. Vocês estão conseguindo sobreviver a todas essas informações? Tá tranquilo? Eu não vou apanhar quando a gente voltar a se ver? Estamos adorando. Então, posso tocar o pau? Vai lá. Então, vamos lá. Eu só tô chocada que você tem 46 anos com essa carinha de 20. Obrigado. Eu falei isso porque eu queria ouvir isso, na verdade. Assim, para disfarçar. Ele sabia que ele ia falar a idade, aí ele colocou o bonezinho, que era para dar essa impressão, aí pra você ficar chocada, ele. Vaidade é uma merda. É por isso que Satanás foi expulso do céu. Bom, vamos lá. Quem criticou os positivistas? A Escola dos Análises. E de onde vem esse nome, Escola dos Análises? Escola dos Análises, na verdade, era uma revista, né? Análise, em francês, Anais da História e tal. Era uma revista, um periódico que circulava numa universidade, não sei se é a Sorbonne, eu não sei se é a École de Paris, enfim. Mas era um periódico em que intelectuais produziam e publicavam nessa revista. Ela foi o disparador para que um grupo de intelectuais, historiadores, se reunissem e eles revolucionaram o estudo da história. Revolucionaram. Eles foram altamente críticos do positivismo. Eles criticaram essa limitação da abordagem histórica apenas da política, criticaram essa ideia de que o historiador tem que ser uma pessoa neutra, ele não pode criticar o documento, ele não pode analisar o documento criticamente, ou seja, toda a sua subjetividade tem que ser anulada porque o documento fala por si. Eles foram altamente críticos dessa concepção positivista. A Escola dos Análises, eles defenderam uma história em que o historiador ele é um agente crítico, em que ele analisa a história e ele coloca, sim, a sua imaginação e a sua subjetividade para entender esse passado e para responder também ao presente. Os análises, e aí, no caso, vou citar dois nomes, que são os pioneiros, o Marc Bloch e o Lucien Lefebvre. Eles foram
esses dois historiadores foram que deram o pontapé inicial para poder discutir a história. Ela pode ser abordada para pensar várias coisas. Ela pode ser abordada para pensar a moda, para pensar a história da comida, para pensar a história das famílias, para pensar a história econômica, para pensar a história social, para pensar a história das culturas. Ou seja, os análises, eles não deixaram de pesquisar sobre política, mas eles colocaram novas fontes e novas abordagens. Quais foram as novas abordagens? As abordagens culturais e sociais, que eu acabei de falar para vocês. Então, toda vez que você pegar, se você pegar, por exemplo, a História da Infância, do Felipe Arries, que muita gente conhece, já foi até bibliografia de concurso da prefeitura. Essa história da infância do Felipe Arries, ela é dessa concepção dos análises. Nunca um positivista ia se preocupar em falar das crianças do passado. Nenhum positivista ia querer falar de mulheres, história das mulheres, ia querer falar de história das crianças, história dos trabalhadores. E isso não era uma abordagem histórica dos positivistas. Os análises, não. Eles ampliam o leque de abordagem da história. E eles também ampliam a fonte. E por que ampliou a fonte? Porque os positivistas, eles consideravam como fonte histórica, como documento histórico, apenas fontes escritas. Eles não consideravam música, oralidade, cinema, nada como fonte histórica. Apenas aquilo que está escrito. Um pergaminho, uma carta, um testamento, um inventário. Isso era fonte para os positivistas. Para os análises, não. Para os análises, os objetos materiais, os objetos culturais, enfim, tudo aquilo que for produzido pela ação humana, tudo aquilo que faz parte da experiência humana, tudo aquilo que teve as mãos dos humanos, isso se torna objeto de história, se torna um objeto de estudo. E aí, meus amigos e minhas amigas, abre completamente, revoluciona, porque a partir dos análises, é possível você fazer história a partir de letra de música. É possível fazer história a partir até de monumentos, de habitações, de construções. Uma construção, uma igreja barroca, uma igreja eclética, uma igreja neoclássica, isso pode ser um objeto de estudo histórico. Um filme, um conjunto de filmes pode ser objeto de história, de estudo histórico, para se produzir história. Tá certo? Bom, e aí, a Escola dos Análises, que começou ali nos anos 29, ele teve 3 gerações. E aí, a última geração foi de um cara chamado Fernando Brodel. É um cara que vai estudar o Mediterrâneo, ele vai pensar que a história pode ser dividida em períodos de curta, média e longa duração, e a coisa vai avançar, que vão chamar História Nova. Mas a História Nova, ela é filha da Escola dos Análises, tá certo? E nesse período da Escola Nova, já depois da década de 60, olha que interessante, os historiadores, eles vão abrir a possibilidade de que o estudo histórico que eles realizam pode ser articulado, ele pode estar amparado por estudos que não são de outros historiadores. A história pode dialogar, então, com quem? Com a antropologia, com a geografia, pode dialogar com a filosofia, pode dialogar com a economia, tá certo? Então, essa interlocução da história com outras áreas do saber, isso faz parte da história nova, dessa concepção de história. Que é aquilo que a gente chama hoje, a gente chamaria hoje de uma interdisciplinaridade. Né? O Fernando Brodel, ele escreve um livro chamado O Mediterrâneo, ele vai falar da sociedade romana e das sociedades que surgiram ali naquela área do Mediterrâneo, e você não sabe se ele está falando de geografia ou de história, né? É muito interessante. Então, isso, gente, isso que eu fiz com vocês até agora foi falar um pouquinho desse percurso das concepções teórico-filosóficas da história. Tem algumas que estão faltando, que não estão aqui, o historicismo, o estruturalismo, mas eu não daria conta de explicar isso, de falar isso para vocês hoje, tá? Agora, posso partir para o próximo tema? Sim.
Agora, como que o historiador... Olha, de novo eu quero reiterar o seguinte. Como a gente vai dividir esse encontro em dois, eu estou aqui tentando... Tudo que eu estou falando aqui, é óbvio que isso é para a gente pensar o nosso fazer de professor, alfabetizador, que está lá no Fundium com as crianças, de saber como que essa história foi produzida, tá certo? Mas eu prometo para vocês que no próximo encontro, a formação, o diálogo com vocês vai ser a partir dos próprios eixos, dos objetivos de conhecimento que são próprios do primeiro ano até o quinto ano, tá bom? Bom, vamos lá. Eu tenho uma dúvida, Marcelo. Tá, é uma dúvida tranquila, né, senhorita Pinheiro? Ah, sim, claro. Ó, Tô brincando, pode falar. Você citou o Lefebvre, é isso? Isso. Luciano. É o Henry? É o Henry, não? Não, não é Henry, é Lucien. Ah, tá bom. Obrigada. Lucien Favre. Tá bom, obrigada. Vamos lá, beleza. Bom, agora, educadores e educadoras do Saturnino Pereira. O que seria o ofício do historiador? Como que é o trabalho dele? Como que o historiador procede? Como que se produz a narrativa histórica? Bom, vocês estão seguindo comigo? Essa parte eu gostaria que vocês seguissem. Eu vou ler aqui o primeiro ponto. Tudo que tiver aspas são citações que eu peguei de outros historiadores, tá bom? Eu só não fiz a citação. As pessoas fazem coisas. Isso aqui é uma frase do professor Estevam Martins, que ele é um monumento histórico, é uma pessoa da Universidade de Brasília, e eu li coisas dele para poder montar isso aqui. As pessoas fazem coisas. A experiência humana deixa rastros, e esses podem ser dissecados por um observador, que é o historiador. O que o historiador faz? O historiador, ele é movido pelo presente. Ele está inquietado, tem uma dúvida, tem um conflito. No presente. E é justamente essa busca de resposta ao passado que faz com que o historiador tenha, dentro do seu campo de trabalho, uma certa especificidade. O historiador vai no passado, mas, na verdade, ele está preocupado com uma questão do presente. Então, o historiador é um dissecador, assim como aquele biólogo disseca um tecido para depois olhar no microscópio, o historiador disseca o objeto do passado. O historiador faz uma série de perguntas. O historiador, ele se cerca de todas as fontes que ele tem disponível, faz perguntas para elas para poder reconstituir esse passado. O historiador, ele quer entender as circunstâncias desse passado, mas para responder ao presente. Tá certo? Ou seja, quando você veio ao mundo, você já veio ao mundo num mundo cheio de história, cheio de experiências sociais. Tá certo? Você foi mergulhado nesse mundo e você foi subjetivado por uma série de sentenças, uma série de concepções de coisas, de discursos. E aí você produziu coisas. E você deixou rastros. Você deixou alguma coisa. E talvez isso que você deixou, isso pode se tornar documento histórico. Talvez. Talvez. Não é tudo que é documento histórico. Documento histórico é aquilo que é selecionado. Aquilo que é selecionado é aquilo que é coletado, e a partir dessa coleta, a partir dessa seleção, é que o historiador faz perguntas e produz a narrativa histórica. Tá certo? Segundo ponto, as pegadas, os rastros da experiência humana são fontes e registros e tornam-se documentos históricos. Porque aquilo que não foi selecionado, aquilo vai ficar no esquecimento. Faz parte. É assim. A gente faz milhares de coisas a todos os momentos. E nem tudo vai ser documento histórico. Tá certo? Bom, terceiro ponto. Com os documentos históricos coletados, disponíveis, dependendo do tema que você quer pesquisar, talvez você não tenha tudo que você precisa para buscar essa resposta, tá? Mas com os documentos históricos coletados, disponíveis, o historiador vai fazer algumas perguntas. Diante do documento histórico, quem fez? Não exatamente nessa ordem, mas enfim. Quem fez? Quem é o autor? De quem é a autoria? Quando ele fez? Ou seja, quais são as circunstâncias
Ele está vivendo em que país, em que história, em que regime político, ele está em que família, ele é de que classe social. Ou seja, essas são circunstâncias da onde foi feita a autoria desse documento. Quando foi feito? É muito importante saber disso. Terceira pergunta. Por que ele fez? Quais foram as razões que levaram a esse sujeito, a esse agente racional, a produzir esse documento, a produzir essa carta, a produzir esse livro, a construir esse tipo de edificação, ou a produzir esse pergaminho, ou a fabricar essa arma, sei lá o quê. Por que fez? Quarta pergunta. Para quem foi feito? Isso foi feito para quem? Para uso próprio? Para uso doméstico? Para uso da comunidade? Foi para uso do país? Se tornou patrimônio ou não? Utilidade pública para todos? Para quem foi feito isso? Isso foi feito porque foi encomendado, porque ele foi pago para isso, ele foi pressionado, porque isso foi uma imposição a ele? Por que foi feito esse documento? E a quinta pergunta: onde foi feito isso? Em que lugar foi feito? Ou seja, aí é um diálogo com a geografia. Não existe história sem a espacialidade. A história é produzida de dentro de um espaço, de um lugar. Tá certo? Onde foi feito é muito importante. Uma coisa é dizer as condições de você realizar algo num país e não no outro. Tá certo? Bom, seguindo o slide, o quarto ponto. Através dessa determinada metodologia, pois a história é uma ciência humana. Eu quero lembrar vocês, história é uma ciência humana. Assim como geografia, antropologia, tá certo? É uma ciência humana. E talvez o que as pessoas confundam, e aqui a gente está aqui, essa conversa é para esclarecer, é que se história é uma ciência humana, é uma ciência que segue os mesmos passos científicos da biologia, da medicina? Não. Por quê? Porque é uma ciência humana. E se é uma ciência humana, passa por uma questão de interpretação. Não é uma ciência exata, que nem a matemática e a física. Mas é uma ciência humana. Ou seja, a história tem os seus próprios caminhos, tem os seus próprios métodos para a produção científica dela. A produção da história científica é a historiografia. O estudo histórico, a escrita da história que chega até nós pelos livros, é a historiografia. E essa historiografia, essa escrita da história, essa narrativa da história, não foi feita de qualquer maneira. O cara não tomou vários copos de cerveja, sentou para, vou escrever a história de Guaianazes, sei lá, acho que foi isso. Sei lá. A história da cidade de Tiradentes, acho que é isso aqui, ó. Não é assim que funciona. Ainda que as pessoas tenham uma memória coletiva dos seus bairros, das suas cidades, o ofício do historiador, o trabalho do historiador é baseado em ciência. Tem um método, tem um passo a passo, tem algumas sequências, né? O trabalho está organizado para produzir uma narrativa histórica. Bom, dito isso, história... Oi, perdão. Ai, desculpa, te interromper. Eu queria só dizer o seguinte, primeiro que está sendo riquíssimo. Eu fiz um monte de anotações, porque o próximo tópico da Geive, eu vou precisar de várias coisas que eu acabei de ver com você aqui, rever e colocar, enfim. Mas a questão é que a gente está já dando o horário que a gente tinha previsto para essa formação e a gente não sabe muito bem dos tempos, né, das pessoas e tal, para a gente dar continuidade. Então, vou propor que você faça uma conclusão, mas que a gente, se for necessário, que eu acredito que será, a gente estenda para 3 encontros, tá? Então, vou dar 5 minutos para você finalizar e tudo mais, e a gente pode vir a estender para um 3º encontro, tá bom? Tá bom, sem problema, tranquilo. Então, a história é uma ciência humana. E seguindo esse ponto que eu estava lendo aqui, o historiador investiga o passado e suas circunstâncias, procura a verdade. Embora o historiador saiba que nunca ele vai alcançar a verdade. Nunca ele vai alcançar a verdade. E por que ele nunca vai alcançar a verdade? Por acaso o historiador estava lá quando as coisas aconteceram? Ele não estava lá.
Ele foi testemunha ocular do que aconteceu? Não, não foi. O historiador, ele está se valendo dos documentos para poder produzir história. Portanto, ele busca uma verdade, busca uma resposta, mesmo sabendo que ele não encontrará a verdade. Mas os elementos que ele tem na sua mão, as fontes que ele procurou, os documentos que ele utilizou, ele vai produzir uma narrativa a partir daquilo que ele encontrou. E o que ele quer? O objetivo dele é reconstituir o passado, o fato histórico. E a partir daí, quando esse historiador reconstitui o passado, quando ele faz isso, ele cria uma narrativa histórica, seguindo a sua interpretação. Então, tudo aquilo, professores e professoras, tudo aquilo que vocês sabem sobre história, tudo aquilo que já chegou até a mão de vocês via livro acadêmico, via uma bibliografia, né, de história, tudo que chegou na mão de vocês via livro didático, ou então revistas também, que existe um certo interesse em história de uns anos para cá, nas bancas de jornal se vendem bastante revistas de história. Então, tudo isso são narrativas. São narrativas que foram construídas por alguns historiadores, por um conjunto de historiadores. É uma narrativa que eles tentam defender a sua interpretação, mas é uma interpretação que está amparada no quê? Na documentação que eles encontraram, que eles utilizaram. Tá certo? Eu vou parar por aqui. Eu agradeço demais a paciência de vocês, porque é muita coisa mesmo. Eu sabia que essa parte seria pesada, mas no segundo encontro, a coisa vai ficar um pouco mais descontraída, porque eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar os objetos que o historiador trabalha na sala de aula. A gente pode mostrar para as crianças, por exemplo, eu vou deixar vocês com vontade. Pode mostrar para as crianças um ferro de passar roupa que usava carvão embaixo, que não tinha eletricidade. Se você mostra um ferro desse, ou pelo menos a imagem desse ferro, você vai dar condições para as crianças fazerem perguntas. Elas podem ser pequenos historiadores. Elas precisam conhecer o método do historiador. Elas precisam saber. Isso é objeto de conhecimento, que é garantia da educação deles em história. As crianças podem fazer perguntas igual o historiador faz. Elas precisam saber como que se produz história, né? Fazendo perguntas para o documento. Então, um ferro que se usa carvão, elas podem perguntar, mas por quê? Não tinha eletricidade? Pois é, por que é carvão, né? E pode mostrar para elas, por exemplo, a moda, por que usava calça de um tipo assim e não se usa mais? O nosso próximo encontro, eu garanto que vai ser um pouco mais divertido. É que, quando se fala em teoria e concepção, fica pesado mesmo. Eu agradeço muito. Não me batam, xinguem baixinho, enfim. Mas é isso. Marcelo, nós que agradecemos a sua disposição de vir trazer todos esses conhecimentos, é bastante coisa. Eu também sou apaixonada por história, né? Sou filha de professora de história. É o que me fez, né? E o exemplo da minha mãe é o que me fez entrar na educação, no final das contas. Então, você imagina aí, acho que tudo tem relação. E agradeço demais sua contribuição. Elis, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Dizer que a Michele colocou no chat, Marcelo, que é sempre bacana como você faz referência da história em conjunto com as artes, perdão. Ela achou bem bacana a linha do tempo que você trouxe. A Eli está falando que não foi pesado, não, foi muito bom. A Andrea falou que foi muito bom. Adoro, Andréia, adoro, Andréia. E eu quero agradecer também, Parça, o primeiro de talvez 3 encontros, porque a gente acaba replanejando e, sobretudo, a maneira, o prazer que você fala do seu ofício, como eu te falo desde sempre, isso me encanta muito. Então, muito obrigada, gratidão pelo primeiro encontro aí de 3. De nada, Elis. Eu espero que, pelo menos nesse encontro, que foi bastante coisa, mas eu espero que, pelo menos, todos que estão aqui na reunião nossa, virtual, que os professores e as professoras consigam, talvez, observar e perceber como que, nessa memória coletiva, até nas práticas nossas,
está disseminado na sociedade essas concepções judaico-cristãs da história. A positivista está muito presente na escola também. A gente acaba praticando sem perceber essa coisa. E ficaria muito contente se o pessoal tivesse se apropriado disso. Seria um grande finale. Mas é isso. Obrigada, parça. A Aline colocou aqui que a aula de história nunca é pesada. A Vanessa colocou que adorou. O pessoal está fazendo aqui elogios no chat. Foi incrível, Marcelo, muito bom. Mesmo eu tendo dificuldade em história, eu preciso ouvir de novo. Tá gravada. Depois, tá gravada, vai estar aí no Teams, né? Vou disponibilizar. Eu preciso ouvir umas 2 vezes. História eu tenho dificuldade. Mas você é 10. Obrigada. E os slides estão aí no Teams também. É nosso, né? Tudo nosso. É a Simone que falou? Isso sou eu. Ô, Simone! Marcelo, você é um ótimo professor de história. É que eu tenho dificuldade mesmo. Obrigado. Marcelo, estou encantada, Marcelo. Ai, irmã! Estou encantada. Eu tenho um monte de pontos de interrogações aqui na minha cabeça que no próximo eu vou te perguntar. Pergunta. E depois eu vou querer uma formação de vocês na didática. Ah, imagina, você é maravilhoso. Eu ficaria mais uma hora ouvindo, com certeza. Obrigado. Com certeza. Valeu. Obrigada, gente. Boa tarde. Vou fazer o encerramento aqui. Em breve a gente disponibiliza a gravação. Beijos. Beijo, gente. Bom trabalho, parceira. Beijo. Obrigada para você também. Maravilhoso.